Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre atestado médico. E para a gente começar a falar desse assunto, um assunto aparentemente muito simples, muito fácil, realmente é, um assunto simples, porém de uma importância extrema, quando a gente vê, do ponto de vista que o atestado médico é um documento, que tem presunção de veracidade e ele tem significância, importância de valor, de fé pública. Então, a princípio, o atestado médico é verdadeiro, o que está escrito ali é real e verdade para qualquer efeito legal. Então, o atestado médico é um dos tantos documentos médicos, assim como o prontuário, como o relatório, como o laudo. O atestado médico é dos mais corriqueiros, dos mais rotineiros documentos que o médico emite, que o médico faz no seu dia a dia, principalmente quem é o médico assistencial. E o que nós temos em relação ao atestado médico? Então, o que nós temos que saber? Que o conteúdo do atestado emitido por médico legalmente habilitado tem presunção de veracidade para comprovação a que se destina e só pode ser recusado em caso de discordância fundamentada por médico ou perito. Então, o atestado médico, a principal função dele, quando o paciente pede ou um representante legal do paciente solicita o atestado médico, é para fim de abono de falta ao trabalho, para licença maternidade ou para mesmo perícia médica a fim de um benefício previdenciário ou de um afastamento por saúde, onde esse paciente vai solicitar um benefício junto ao INSS. São as principais funções do atestado médico e é importantíssimo, então saber o que deve conter nesse documento, o que o médico tem que se ater, prestar atenção que deve conter nesse documento, para que esse documento então tenha validade legal, de acordo então com a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução número 1851, de 2008. Então, ela dispõe sobre o que um atestado médico deve conter. Está escrito assim. Então, esta resolução normatiza a emissão de atestado médico e dá outras providências. Então, para que um atestado médico seja válido, o emissor, no caso o médico, deve se ater a 4 itens principais que deve conter nesse documento. O primeiro é o tempo, Então, na elaboração desse documento, é importante e deve estar ali especificado o tempo concedido de dispensa à atividade necessária para a recuperação do paciente. Então, deve estar escrito, normalmente o que a gente vê nos formulários, que a gente tem que pôr tanto o tempo de dias em número, como escrito, em letras, por extenso, o tempo necessário para a recuperação do paciente, Então, se é 3 dias, 2 dias, 4 dias, a gente precisa também escrever com números e por extenso. Além do tempo, o diagnóstico, Então, estabelecer o diagnóstico quando expressamente autorizado pelo paciente. Esse é o item ainda conflitante em relação ao CID. O que nós temos em relação ao CID? Não é obrigatório colocar CID em atestado médico. Não é obrigatório. A menos que nós sejamos autorizados expressamente pelo paciente ou pelo seu representante legal. Para tanto, isso deve constar no atestado. Por exemplo, se a gente for colocar o CID, colocar a frase também, conforme autorizado pelo paciente, e logo após pedir para o paciente assinar,
que ele está autorizando a divulgar o CID. Porque o CID, quando nós colocamos o CID, a gente está divulgando, né? Está quebrando o sigilo médico, né? Então, a princípio não é para pôr CID e as empresas não devem recursar atestado que não tenha CID. Né? Elas não devem recursar, elas não podem recursar. Embora na nossa prática a gente vê que frequentemente os pacientes reclamam que a empresa não aceita atestado sem CID, pede para o médico colocar o CID com temor que a empresa não aceite o atestado. Porém, por resolução do Conselho Federal de Medicina, o CID só será colocado com autorização expressa do paciente, certo? O outro item que a gente deve se atentar na hora de elaborar o atestado médico é a legibilidade, ou seja, se for escrito à mão, com letra legível, certo? Isso está na resolução do Conselho Federal de Medicina, essa questão de registrar os dados de maneira legível. Atualmente, muitos serviços têm já todo o prontuário, todos os formulários digitais, né? Então, quando a gente digita, isso fica fácil, né, de corrigir. Porém, quem ainda tem todo o prontuário manual, se atentar na hora de elaborar o atestado, que tem que ser letra legível. E, finalmente, a identificação, né, do emissor, né, o nosso nome completo, o nosso carimbo ou o número do Conselho Regional de Medicina onde o médico está inscrito, certo? E claro, né, no cabeçalho tem que pôr o nome completo do paciente. Então, esses são, né, a princípio, só resumindo essa primeira parte, os itens que devem constar no atestado médico. Então, é o tempo, especificar o tempo que o paciente deverá se afastar das suas atividades, né, para a recuperação da sua saúde. O diagnóstico, que aí já é a questão do CID, será colocado com expressa autorização do paciente ou seu representante legal, em letra legível, e a identificação correta do emissor. Veja bem que o Conselho Federal de Medicina não fala que o carimbo é obrigatório. Ele fala nome e carimbo ou número do Conselho Regional de Medicina do médico. Às vezes, já pode ter acontecido, às vezes com você, já aconteceu comigo, de voltar porque o atestado não tem o carimbo. Mas veja que não é obrigatório o carimbo. O que é obrigatório é o nome completo do médico e o número do CRM. No carimbo já consta, mas se a gente escrever à mão o número do CRM, esse atestado é válido, certo? E quando o atestado, então, tem a finalidade de perícia, né? O paciente vai passar por uma perícia, né, para renovar o seu custo, né, de doença, seu auxílio-doença, e ele solicita a você um atestado médico, então, com essa finalidade. Quais itens devem constar nesse documento, né? Então, é diferente. Quando a finalidade é perícia, deve constar o diagnóstico, né? Então, já vem a questão do CID. Os resultados dos exames complementares também devem ser colocados ali, seja exame de sangue, exame de imagem, tem que descrever os resultados desses exames. A conduta terapêutica, né? O que o paciente, de que forma ele está sendo tratado naquele momento, se é um tratamento clínico, um tratamento cirúrgico, né? O que o paciente, qual a terapêutica desse paciente atual. Qual o prognóstico do paciente também deve constar nesse atestado. As consequências da saúde do paciente, certo? Se de alguma forma por aquela doença, né, ou por aquele procedimento, ou por aquele tratamento, o paciente está, né, limitado a realizar suas funções, ou ele está de alguma forma impedido, prejudicado, né,
para realizar suas atividades laborais ou domésticas ou de rotina, né? Então, as consequências para a saúde desse paciente devem constar nesse laudo. E o provável tempo de repouso estimado necessário para a sua recuperação. E, finalmente, né, registrar os dados de maneira legível, tá? Então, os itens de um atestado médico para fins de perícia, né, esse documento deve contar mais informações e elas incluem o diagnóstico, os resultados dos exames complementares, a conduta terapêutica, o prognóstico desse paciente, as consequências à saúde do paciente, o provável tempo de repouso, né, que esse paciente vai precisar, e registrar os dados de maneira legível, claro. Então, essa questão do atestado para a perícia médica, veja bem, o médico assistente, quando solicitado, ele tem a obrigação de fornecer o laudo médico constando esses itens que acabamos de ver. Não obstante, a responsabilidade, a incumbência de conceder um benefício ou não é do médico perito, né? O profissional incumbido dessa responsabilidade não é o médico assistente e não depende do laudo do médico assistente. Porém, o médico assistente tem a obrigação de fornecer e quem vai decidir por conceder o benefício ou não é o médico perito, certo? Isso é bom ficar claro que muitas vezes os pacientes, né, pedem laudo e quando não concedido esse benefício ou concedido por tempo menor do que eles desejam, do que eles esperam, de repente volta a gente reclamando de que o nosso laudo, por isso, por aquilo, faltou. E não é. A nossa responsabilidade é fornecer o laudo com os itens, né, que ali devem constar e quem vai responder quem tem a responsabilidade de conceder esse benefício não é o médico perito do INSS e não nós, médicos assistentes. Em relação a atestado falso, né? Claro que na nossa rotina diária, dificilmente algum médico, né, pode até acontecer, mas ninguém vai, né, intencionalmente querer fornecer um laudo médico falso. Porém, pode acontecer que na nossa rotina pesada, né, muitos pacientes para atender, nos trabalhos extenuantes, às vezes a gente conceda um atestado que não seja falso, né, mas que a gente concedeu, a gente forneceu de forma graciosa. O que é isso? É um amigo de alguém que pediu, que por algum motivo não quer fazer uma prova, quer faltar num dia de serviço, porque viajou. Então é o que os advogados chamam então de atestado gracioso, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Atestado falso é crime, tá? E responde no campo ético-profissional, no campo criminal e no campo civil. Por quê? Como eu disse inicialmente, o atestado médico tem valor de fé pública e tem presunção de veracidade. E ele tem uma consequência, né, financeira real para as empresas, né, já que a sua principal finalidade é abonar a falta ao trabalho. Então, se um trabalhador fornecer um atestado médico onde ele realmente não tinha comprometimento de saúde, a empresa vai ter que pagar aquele trabalhador que não foi trabalhar. Ou então o órgão público vai ter que arcar, né, pagar, né, aquele trabalhador que apresentou um atestado médico não condizente com a realidade. Se isso for comprovado de alguma forma, né, foi verificado, pode trazer consequências para o profissional, né, que pode, já que resultado desse atestado falso, houve, né, então, prejuízo para os cofres públicos ou para as empresas privadas. Então, se ater essa questão de não elaborar
atestado que realmente não seja verídico. Então, o médico que fornecer atestado falso ao empregado poderá responder criminalmente, conforme o artigo 302 do Código Penal, e ainda pagar a multa se o crime tenha sido cometido com finalidade lucrativa. Então, se de alguma forma, algum profissional fornecer atestado médico e por isso ele ganhou, ele recebeu, ele fez isso com finalidade lucrativa, responde criminalmente e ainda paga a multa. E o empregado que recebeu o atestado, mesmo não tendo ele falsificado o documento, também poderá ser demitido com base no artigo 482 das leis, da consolidação das leis trabalhistas, Mas isso já é para os empregados. Então, só para fechar, para finalizar o nosso tema de atestado médico, lembrando que um dos documentos médicos de importância legal, porque tem presunção de veracidade e tem consequências diretas para as empresas, para os órgãos públicos, já que a principal finalidade do atestado médico é o abono de falta ao serviço. Se atentar, então, conforme a resolução do Conselho Federal de Medicina 1851 de 2008, para os itens obrigatórios no documento, tanto o atestado médico simples, como o atestado médico para fins de perícia, certo? E em relação ao CID, não é obrigatório colocar o CID no atestado médico. As empresas não devem recusar atestado que não tenha CID, isso é ilegal. Porém, se o paciente solicitar o CID no atestado, poderá ser colocado, claro, já que é uma solicitação do paciente, porém deve constar, está no documento que esse CID está a pedido do paciente ou do seu representante legal e pedir então para o paciente assinar o atestado. Bom, agora vamos ver algumas questões sobre isso que envolve essa questão do atestado médico, tá? Elas foram tiradas dos revalidas passados. Essa primeira questão então é de 2014 e vocês encontram ela no simulado lá nos conteúdos de saúde do trabalhador. E olha só, revalida 2014, questão 67. Uma mulher com 31 anos de idade, auxiliar de cozinha, compareça à unidade básica de saúde necessitando de ajuda para solicitar o auxílio doença ao Instituto de Seguridade Social INSS. Informa que há 3 dias fraturou o ombro direito no trabalho, quando escorregou no piso que estava lavando e caiu sobre o referido braço. Na unidade de pronto atendimento, UPA, seu braço e ombro foram imobilizados. A empresa em que trabalha negou a emissão da comunicação de acidente de trabalho, CAT, por julgar que o acidente ocorreu por negligência da paciente. Com base nessas informações, o médico que atua na atenção primária de saúde deve. Então, olha só, antes de ver as opções de resposta, só lembrar dessa questão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Essa CAT deve ser feita principalmente pela empresa quando o trabalhador tem então um acidente de trabalho. Porém, essa CAT também pode ser feita pelo médico da unidade básica de saúde que atende esse paciente em outro momento, Se essa CAT não for feita pela empresa, o médico da unidade também pode fazer ela, tá? Mas isso é conteúdo que está dentro da saúde do trabalhador. Então, vamos às opções da pergunta. Inciso A fala assim, que o médico que atua na atenção primária à saúde, resposta A, não poderá emitir atestado médico para concessão de benefícios previdenciários por não ter competência do médico perito. Resposta B, poderá emitir atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários e deverá fazê-lo após o exame direto da paciente. Resposta C, poderá emitir a CAT e o atestado médico
para a concessão de benefícios previdenciários que deverão ser completamente acatados pelo médico perito do INSS. E resposta D. Não poderá emitir atestado médico para a concessão de benefícios previdenciários por não ter atendido a paciente no momento do acidente, sendo a emissão da CAT a responsabilidade da empresa empregadora. Então, olha só, a resposta A está errada, né? Porque ele fala assim que não poderá emitir atestado médico. Pelo contrário, ela pode e deve, né, emitir atestado médico, né, para fins de perícia, contendo aqueles itens que a gente falou, né, a identificação completa da paciente, claro, né, o diagnóstico, a terapêutica, consequências, né, para a saúde da paciente, se há ou não alguma consequência direta para a saúde da paciente, o prognóstico e os resultados dos exames complementares. Então, o médico da atenção da unidade básica pode e deve emitir esse tipo de atestado. Então, a resposta A está errada. A resposta B é a resposta correta, que fala poderá emitir atestado médico para concessão de benefícios previdenciários e deverá fazê-lo após o exame direto da paciente. Claro, ela primeiro vai examinar a paciente, vai verificar, vai comprovar que ali houve um dano, né, uma lesão, que tem um trauma, que a paciente está, né, impedida, né, pela queda, pelo acidente, pelo trauma que sofreu no seu ombro. Então, claro, ela vai verificar. Então, e juntando história clínica com o exame físico, ela vai emitir o atestado. A resposta C, ela poderia estar certa. Ela só perde, ela só não está certa, ela é falsa, pelo final dela, quando ela fala que deverão ser completamente acatado pelo médico perito do INSS. Claro que não. Né? Então, o médico da UBS, ele deve emitir esse atestado, mas a incumbência, né, de dar ou não o benefício é do médico perito. O do médico assistente, no caso, o médico da unidade básica de saúde, é apenas de emitir atestado de acordo com os itens necessários para fins de perícia. Então, somente por esse final que o item C está errado. E a letra D está errada também, né? Porque ela fala que a médica não poderá emitir atestado médico para concessão, ela pode sim, e concessão de benefícios previdenciários por não ter atendido a paciente no momento do acidente, sendo a emissão da CAT a responsabilidade da empresa empregadora. Não somente da empresa empregadora, o médico do OVS também pode fazer uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, certo? Então, a resposta correta aqui é a letra B. Poderá emitir atestado médico para concessão de benefícios previdenciários e deverá fazê-lo após o exame direto da paciente. Letra B. Então, vamos agora à segunda questão. É uma questão do Revalida 2017, questão número 30, e fala assim: um homem de 42 anos, servidor público, motorista do SAMU, suporte avançado, há 22 anos, consultou-se com o ortopedista da sua própria equipe, queixando-se de forte dor em região lombar havia 3 meses, com irradiação para a região medial dos membros inferiores. O ortopedista receitou-lhe analgésico e entregou-lhe um relatório no qual sugeria afastamento do trabalho para investigação diagnóstico, fisioterapia e repouso por 15 dias. O servidor foi encaminhado ao Departamento de Saúde do Trabalhador para a realização de perícia médica, tendo seu pedido de licença negado, sob a alegação de que deveria primeiramente realizar os exames indicados para diagnóstico e tratamento adequado. Diante dessa situação, o motorista avisou a sua equipe que faltaria ao plantão por 2 semanas.
A equipe informou o fato à sua chefia imediata, que apontou falta injustificada ao motorista e aplicou-lhe advertência. Nesse caso, o motorista deveria. Então, veja só, nós temos um trabalhador, né, que comparece à consulta com um médico especialista, que dá um atestado de 15 dias para exames, para diagnóstico, para fisioterapia. Esse trabalhador, que é funcionário público, quando submetido a uma perícia médica do órgão competente, então esse pedido de afastamento de 15 dias é negado. Então, relembre, o médico assistente deve dar o atestado, mas quem tem a incumbência de aceitar e de conceder o benefício ou não é o médico perito, certo? E no caso, né, na nossa questão, esse médico perito negou os 15 dias, dizendo que ele deveria primeiro realizar os exames para confirmar diagnóstico e realizar tratamento adequado. Então, vamos às opções. Letra A. O motorista deveria ajuizar a ação contra a sua equipe por falta de relacionamento ético-profissional, solicitando reparação por danos morais. Letra B. Ter se comunicado primeiro com a própria equipe de trabalho, não ter faltado os plantões e ter acertado a adaptação do seu assento. Letra C. Ajuizar a ação contra a sua própria chefia imediata para obtenção de mandado de segurança, a fim de ser ressarcido dos dias descontados de seu salário. E letra D. Ter comunicado o fato ao setor de recursos humanos e à sua chefia imediata e aguardado o posicionamento deles antes de comunicar sua ausência à equipe. Então, a letra correta, o gabarito oficial, é a letra D, onde fala que o trabalhador, né, ele deveria ter comunicado o fato ao setor de recursos humanos e à sua chefia imediata e aguardado o posicionamento deles antes de comunicar sua ausência à equipe. Então, de fato, ele se ausentou em todos os seus plantões sem um resguardo, né, médico, sem um atestado médico válido, porque embora o médico assistente concedeu os 15 dias, o médico perito negou, né? Então, a resposta certa seria a letra D, onde ele deveria, né, ter aguardado o posicionamento do setor de recursos humanos e da sua chefia antes de se afastar das suas atividades. Então, importante, né, que vocês tenham isso em mente, qual é a responsabilidade do médico assistente, qual é a responsabilidade do médico perito, né, a obrigação de fornecer o atestado, mas a obrigação de conceder o benefício é do médico perito, certo? E então é isso. A gente termina por aqui. Tchau, tchau, obrigada.